Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando com muita alegria o Natal. O título de nossa mensagem é Cristo e o Universo. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão singular de nossa história e de nossas vidas. Momento em que, apesar da profunda tristeza pela situação que estamos vivendo devido à pandemia, podemos ter, paradoxalmente, a alegria de termos encontrado o sentido de nossas vidas por meio de Cristo, cujo nascimento simbolicamente celebramos no dia de hoje. Querido Deus, que o teu Santo Espírito nos visite de uma maneira poderosa, nos ilumine e nos ajude a encontrar forças por meio de Cristo neste momento tão sombrio da história de nossa existência. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ano de 2020 tem sido um marco decisório em nossas vidas. Provavelmente você e eu poderemos dividir a nossa biografia em antes de 2020 e depois de 2020. Talvez nós não percebamos, mas os acontecimentos deste ano, com a pandemia, com o caos resultante de milhares e milhares de mortes, muitos envolvendo famílias conhecidas nossas. Talvez você tenha alguém na sua família que, lamentavelmente, deixou a vida aqui. Este ano vai provocar cicatrizes psicológicas permanentes em nossas vidas. Que ano difícil foi este de 2020. Você, principalmente, que perdeu amigos, perdeu parentes, provavelmente estará se perguntando, mas onde está Deus? Por que Deus aparentemente me abandonou? Por que Deus me desamparou? E é normal nós fazermos este tipo de questionamento. Afinal de contas, nós somos humanos. Nós sofremos, nós passamos por aflições e em algumas dessas dificuldades
nós nos sentimos completamente desamparados e perguntamos, mas onde está Deus na minha vida? Por que ele não age? Nós temos a impressão de termos sido abandonados por Deus. E nós não precisamos nos culpar por esta aparente falta de fé, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando se identifica de uma maneira mais profunda com a humanidade que ele representa, lá na cruz, citou as palavras do salmista, lá do Salmo 22. Jesus expressa a angústia do desamparo, desamparo que você e eu sentimos neste ano. O Senhor Jesus, citando o Salmo, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo prossegue: porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Estas palavras expressam de maneira profundamente real os nossos sentimentos no ano de 2020. Por mais que nós tentemos racionalizar, por mais que nós tentemos intelectualizar, precisamos admitir que nós não conhecemos tudo o que gostaríamos a respeito de Deus. Existem grandes mistérios, enigmas, que não nos foram revelados. Provavelmente porque nós não teríamos condições de compreender. E a palavra de Deus admite isto. Lá no livro de Deuteronômio, existe um versículo que diz que nem todas as coisas nos foram reveladas. Porém, o Novo Testamento nos afirma que, embora nós não possamos conhecer intelectualmente Deus, por mais que Deus seja um grande mistério, por mais que aparentemente ele se mostre tão distante de cada um de nós, nós podemos experimentar Deus, sim, de uma maneira muito profunda, de uma maneira singular. E é exatamente isto que nós estamos festejando no culto de hoje. Nós estamos celebrando a possibilidade de experimentarmos a realidade de Deus, de experimentarmos a realidade da transcendência, de experimentarmos a realidade do sagrado em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo representa para nós a grande possibilidade de nós experimentarmos a realidade de Deus, mesmo que intelectualmente nós tenhamos tanta dificuldade de compreender como Deus é de fato. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, diz que Deus é como se fosse a imagem numa panela. Quando os antigos, os coríntios, a quem ele escreve, usavam o fundo da panela como um espelho, ou seja, eles olhavam para a panela numa tentativa de enxergarem as suas imagens, e obviamente o fundo da panela dava uma imagem muito distorcida, muito superficial da verdadeira realidade da sua imagem. A pessoa olhava para a panela, usando a panela como se fosse um espelho e conseguia enxergar muito pouco. E o apóstolo Paulo disse aos coríntios que quando nós tentamos compreender Deus hoje, diante das nossas grandes limitações, o máximo que nós conseguimos enxergar de Deus é como uma pessoa tentando visualizar a sua imagem
no fundo de uma panela. Ou seja, a imagem que nós temos de Deus é muito distante daquilo que Deus realmente é. Mas, paradoxalmente, nós podemos experimentar Deus de uma maneira muito profunda, no fundo das nossas almas, no interior da nossa existência, no fundo da nossa mente, no nosso espírito. E nós podemos fazer isto por meio de Jesus Cristo, quando nos conectamos a Jesus por meio da nossa fé. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é a encarnação do Filho de Deus. Ele é o Logos. E por meio desta afirmação, nós podemos compreender melhor a realidade de Deus nas nossas vidas. A celebração do Natal, portanto, é uma ocasião oportuna para nós refletirmos sobre quem Deus é, o que Deus representa para cada um de nós. Porque Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, representa para você e para mim a possibilidade de nos conectarmos à transcendência, a Deus. E o que nós podemos aprender a partir desta afirmação teológica de que Jesus Cristo é o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Logos é a palavra que aparece no Novo Testamento em grego e que é traduzida como verbo, palavra. Quando nós lemos que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra grega é logos. E esta palavra tem um grande significado para entendermos melhor como Jesus representa o conceito, a imagem e a realidade de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, quando nós afirmamos que Jesus Cristo é o Logos de Deus, Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus, o que nós estamos querendo afirmar, espiritualmente falando, é que Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a personificação do sentido de Deus, do significado de Deus. O Evangelho de João começa de uma forma aparentemente muito enigmática, afirmando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos essa afirmação, nós, a princípio, ficamos cheios de dúvidas. O que significa essa afirmação tão misteriosa? Para nós entendermos um pouco melhor, precisamos ir às raízes do termo logos. Por que João usa o termo logos para Jesus Cristo? Lembre-se, João escreveu esse texto no primeiro século da era cristã. A Palestina, bem como boa parte do Oriente, foi profundamente influenciada pela cultura grega. 300 anos antes, Alexandre o Grande havia conquistado boa parte das terras do Oriente. Então, na Palestina, muitos falavam grego, a cultura, a filosofia grega eram bem conhecidas da época. E os filósofos gregos
haviam introduzido o termo logos na filosofia. O filósofo Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, afirmava que uma pessoa só poderia ser verdadeiramente feliz se ela pudesse contemplar, apreciar o logos do universo. O que a filosofia estoica queria dizer com o logos do universo? Os filósofos gregos já haviam observado que o universo tem uma razão, tem um sentido, existe uma sabedoria inerente ao universo, ao funcionamento do universo. Os filósofos gregos já haviam observado que o universo funciona de acordo com leis muito sábias, que mantêm o cosmos funcionando dentro de uma ordem que é imutável. Eles perceberam, assim como muitos de nós também podemos perceber, que o universo funciona dentro de uma harmonia maravilhosa. As leis da física nos fazem perceber que existe um sentido no funcionamento do universo. Existe uma beleza inerente ao cosmos, ao seu funcionamento, à sua harmonia. E, portanto, como observaram os filósofos antigos, existe uma inteligência que permeia o funcionamento do universo. Os sábios judeus, provavelmente também influenciados em parte pela cultura grega, e muito antes disto também, já haviam percebido que existe uma sabedoria inerente ao universo, ao funcionamento do universo. Uma sabedoria que permeia a existência no universo. Tanto é que o autor do livro de Provérbios, Salomão, personifica a sabedoria, por exemplo, no capítulo 8 de Provérbios, onde ele diz que a sabedoria clama nas praças para que as pessoas vivam uma vida com sentido. Este é o significado da palavra logos. A palavra logos significa sentido, significado, razão, harmonia, inteligência, sabedoria, ordem. Todos estes sentidos estão envolvidos na palavra logos. Então, quando João escreve no seu evangelho que Jesus Cristo é o Logos de Deus, o que ele está nos ensinando é que Jesus Cristo personifica, através da sua vida, através do seu ministério, toda essa harmonia que existe no universo. Jesus personifica toda a inteligência do universo. Jesus personifica o amor, a benevolência, a harmonia, o sentido último, o significado mais profundo do universo. Portanto, se nós quisermos compreender o sentido último das nossas vidas, o porquê nós existimos, o porquê nós vivemos, o porquê nascemos, o porquê morremos, nós precisamos olhar, em última instância, para o Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós vamos encontrar todas as respostas para os enigmas mais profundos das nossas vidas. Em segundo lugar,
Cristo é a revelação da graça de Deus. João, escrevendo aqui no seu primeiro capítulo do Evangelho, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a encarnação da graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas, inclusive cristãos, inclusive grandes mestres da teologia, vivem vidas muito pobres espiritualmente falando. Por quê? Porque estão ainda vivendo a religião nos moldes do Antigo Testamento, buscando agradar a Deus através de seus esforços. As pessoas ainda tentam conquistar a aprovação de Deus nas suas vidas. As pessoas ainda pensam assim: eu preciso me esforçar para ter o direito de conquistar a salvação de Deus. Eu preciso fazer isto e aquilo e mais aquilo outro para que Deus tenha simpatia por mim. Eu preciso fazer tais e tais ações para que Deus me abençoe, para que Deus olhe para mim. Ou seja, as pessoas ainda, mesmo sendo cristãs, mesmo tendo lido o Novo Testamento, ainda tem a sua mente condicionada por deveres e obrigações religiosas, no sentido de que acreditam que precisam conquistar o amor de Deus. Jesus Cristo, sendo a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, sendo a encarnação da graça de Deus, introduz uma nova ótica de Deus para nós. Jesus Cristo veio nos ensinar que nós não precisamos conquistar o amor de Deus, porque Deus já nos ama incondicionalmente. Nós não precisamos conquistar a aprovação de Deus. Ele já nos aprovou por meio de Jesus Cristo. Basta que nós tenhamos fé nele. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa se esforçar para conquistar a misericórdia divina. Você não precisa se submeter a obrigações religiosas para que Deus tenha piedade de você, ou para que Deus te abençoe. Não. O propósito de Jesus Cristo, ao vir ao mundo, é justamente estabelecer um novo tipo de aliança entre o ser humano e Deus. É a nova aliança em que o homem, a partir do seu olhar para Cristo, se conscientiza de que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de trocas. Eu não preciso barganhar com Deus, porque Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou. Ele ama você, ele aceita você do jeito que você é. Usando um pouco da linguagem da análise transacional, a maioria das pessoas tenta ser ok através de uma série de rituais e de obrigações, religiosas ou não. O que Deus afirma por meio de Jesus Cristo é que você já é ok. Você é uma pessoa ok. Você é uma pessoa de valor. Você já é uma pessoa digna de ser respeitada. Você é uma pessoa competente.
Você tem um valor tremendo aos olhos do Criador. E Jesus Cristo é a afirmação do teu valor, da tua dignidade, da tua competência. Você não precisa mais fazer comércio com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isto e o Senhor faz isso para mim. Não. Nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo é um relacionamento baseado na graça. Nós não temos condição nenhuma de conquistar as bênçãos de Deus. Ele derrama as suas bênçãos abundantemente sobre nós, porque Ele nos ama. E Cristo é a prova desse amor. E em terceiro lugar, Jesus Cristo é a fonte do nosso crescimento espiritual. Esse é mais um sentido da encarnação do Logos. O Logos, no universo, a razão, a harmonia no universo, é uma demonstração do crescimento. Você sabia que o universo está em contínua expansão? O universo se expande a cada segundo. O Logos no universo, a harmonia, a lei do universo, é uma lei de crescimento, é uma lei de expansão. E assim como o universo está se expandindo, Deus quer que você e eu também cresçamos. Este é um sentido do termo Logos. Implica crescimento, implica desenvolvimento. E, portanto, compreender que Cristo é o Logo de Deus é um convite para que você e eu cresçamos como pessoas. Para que você e eu desenvolvamos, com a ajuda do Espírito Santo em nós, a nossa espiritualidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, faz a seguinte afirmação: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Você e eu somos convidados por Deus, por Cristo, a refletirmos no significado do termo Logos e a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. O Natal é a celebração do Logos, da harmonia do universo, do sentido e significado mais profundos da nossa existência. O Natal é a celebração da encarnação de tudo aquilo que Deus é na pessoa de Cristo. Você e eu vamos continuar vivendo sem entendermos, intelectualmente falando, muitas coisas a respeito de Deus. Mas você e eu podemos experimentar a grandeza da revelação de Deus em Cristo. Você e eu podemos experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor insondável e infinito do nosso Criador. Este é o propósito do Natal, que você e sua família sejam profundamente abençoados por Cristo. Que Deus derrame abundantemente sobre a sua vida todas as bênçãos que Ele reservou a você
desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe. Desejo a você, em nome da minha família, em nome da Grace, minha esposa, em nome dos meus filhos, Gabriela, André, em nome da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, desejamos a você um maravilhoso Natal. Que este Natal, num ano tão difícil, possa abrir a tua visão para os grandes mistérios de Deus, que um dia nós vamos compreender, que nós possamos, por meio do Natal, nos sentir revigorados pela graça, pela misericórdia e pela compaixão de Deus, nosso Criador. Um Feliz Natal. Em armênio, nós temos uma expressão que costumamos dizer uns aos outros na celebração do Natal. Christos dzanav evchaidnitsav, tsezi evmezi medzavedis. Cristo nasceu e se revelou. A você e a nós uma notícia de grande alegria. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.